Olá, meus amigos. Nós estamos aqui em mais um programa pela fé e literalmente pela fé. Que você possa hoje receber. Hoje nós temos um convidado muito especial que tem, apesar de jovem, ele tem uma bagagem incrível espiritual que eu tenho certeza que aí de casa, você que está assistindo esse podcast, pode ser de manhã, pode ser de tarde, pode ser de noite, eu tenho certeza que a presença de Deus vai até você, que grandes coisas vão ser edificantes para a sua vida, a presença de Deus se faz presente aqui conosco e eu tenho certeza que você pode sentir a presença daí da sua casa. Neste momento, antes de te apresentar o nosso convidado, antes de começar, eu gostaria de te convidar a fechar os seus olhos. Por que fechar os olhos? Para que você possa se desligar de tudo e só prestar atenção na minha voz neste momento, para que você possa se desligar do mundo e tentar, e não tentar, mas para que você possa sentir a presença de Deus. Feche os teus olhos, vamos orar comigo neste momento. Oh Pai, Senhor, mais uma vez eu venho levantar a minha voz em oração. Pai, o Senhor sabe, Pai, o quanto nós temos orado. Pai, o quanto nós temos orado, Pai, por este pequeno propósito, para que as pessoas, Pai, que estejam do outro lado da tela, elas possam sentir a Tua presença, elas possam, Pai, entender, Pai, que sem o Senhor, Pai, elas não podem nada. Pai, que a pessoa que esteja, Pai, recebendo esta oração do outro lado, eu não sei, Pai, o que a pessoa necessita. Pai, eu não sei, Pai, se é financeiro. Pai, eu não sei se ela tem um problema no casamento. Pai, eu não sei se ela tem um problema no trabalho. Pai, eu não sei se ela tem um problema com os filhos. Pai, mas eu tenho certeza que independente do problema, Pai, eu tenho a solução, Pai. A solução é a Tua presença. Pai, a solução, Pai, é buscar a Tua face, porque a Tua palavra fala que aquele que se humilhar ali e orar, Pai, receberá de Ti, Pai, as recompensas. Pai, recebe, Pai, a nossa oração. Pai, vai de encontro ao outro lado da tela, Pai. A Tua presença, ela pode transformar o ambiente. Pai, a Tua presença, ela pode mudar o que precisa ser mudado. Pai, que o Senhor possa tocar ao coração de quem está recebendo essa mensagem neste momento. Pai, que o Senhor possa transbordar, Pai, do outro lado da tela, assim como o Senhor está transbordando aqui dentro de nós. Assim como nós possamos, Pai, sentir a Tua presença aqui, Pai. Que aquela pessoa que está do outro lado também possa sentir e buscar um pouco da Tua presença. Ei, você que está do outro lado, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei o que você precisa, eu não sei o que se passa na sua vida, mas o Deus que eu sirvo, o Deus que está aqui, que se faz presente neste lugar, esse sim, esse conhece, Ele conhece o teu coração, Ele conhece a tua casa, Ele conhece as tuas necessidades. Ei, eu tenho algo para te dizer, algo muito importante. Independente do que você procura, independente do que você precisa, a palavra de Deus fala que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Então, independente do que você busca, busque a Deus. Coloque os teus problemas na mão de Deus, que o que Ele tem para a sua vida e para a minha vida é muito maior do que nós possamos imaginar. Pai, vai de encontro agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Aleluia. Sem mais delongas, eu gostaria muito, antes de apresentar, eu gostaria muito de agradecer, Gabriel, pelo seu tempo de estar aqui. Amém. Agradecer a Deus pela sua vida, pela vida da sua família. E eu sou muito grato e honrado por você ter aceitado estar aqui conosco. Eu estou aqui com o Gabriel Medeiros. O Gabriel, ele é líder do louvor, ele é ministro de louvor na nossa igreja. E hoje eu tenho certeza que a gente vai bater um papo descontraído, direcionado por Deus, para que você possa receber em casa um pouquinho do que nós recebemos aqui diariamente. Amém? Amém? Amém. Tamo junto. Eu que agradeço a oportunidade e me sinto muito honrado pelo convite, na verdade. O primeiro, mas creio que vão ter outros convites. Vão ter sim, com mas certeza. Agradeço muito honrado pelo convite, mano. Valeu, tamo junto. Amém, amém. Gabriel, assim, ó, como eu disse, eu tô muito, muito feliz mesmo. E como nós oramos antes, que o Senhor possa conduzir da maneira que Ele achar necessário. Mas assim, antes da gente entrar em algum assunto, eu gostaria que você falasse um pouquinho quem é o Gabriel, de um Gabriel, a gente estava conversando antes sobre, né?
Gabriel é um cara jovem e com uma grande responsabilidade, que é ministro de louvor, líder de louvor, a gente que faz a obra, a gente que vive uma vida para Deus, a gente sabe que todas as áreas da igreja elas são muito afetadas. Sim. Mas o louvor, ele tem um peso muito grande e é uma responsabilidade muito grande ministrar um louvor para uma igreja, liderar outras igrejas. E assim, eu queria que você passasse um pouquinho para nós como que foi esse entendimento, quando que você... Seus pais são pastores, né? Você vai falar sobre, assim, então acredito que você cresceu aprendendo da palavra, mas quando que foi o entendimento, assim, que o Gabriel se encontrou com Jesus, assim? Fechou. Cara, como você falou, né? Eu sou o Gabriel, tenho 24 anos, sou casado, já fiz 1 ano e 6 meses agora, né? Já sou pai também, né? Sou pai também. Meu filho nasceu quando a gente fez... Eu sou casado com a Gabriele, né? Um beijo, amor. Quando ele nasceu... no nosso aniversário de 1 ano, ele nasceu. Então, assim, é um testemunho também a vida dele. Como você falou, sou filho de pastores, né? Um casal de pastores. Nem sempre foi assim, diferente de muitos outros líderes de louvores que a gente tem no Brasil e no mundo. Não cresci com os meus pais sendo pastores, mas sempre dentro da igreja, né? Sempre envolvido no meio de música também. Cara, foi recente, assim, essa... Seu pai é maestro, né? Meu pai é maestro, meus pais são músicos, né? Faz muito tempo que eles não exercem a profissão de músicos, mas meu pai tocava trombone de vara e minha mãe era flautista, tocava flauta transversa, um clarinete também, e meu pai era maestro, muito bem renomado, eu posso dizer assim. Então eu sempre acompanhei, na verdade, eu também fui músico por muito tempo, violão e guitarra, né? Que é o que eu costumo liderar a igreja, é o instrumento que eu costumo liderar a igreja no louvor. De pouco tempo, não faz muito tempo, mas eu tocava trompete antes. Sério? Que legal, cara. São coisas que muitas pessoas acham que não sabem, na verdade, né? Eu cheguei a entrar no... Desculpa te interromper. Eu cheguei a fazer umas aulas de trompete na época da banda da escola. Mas, cara, muitos anos atrás e não saía nada, só barulho. Sim, o começo de qualquer instrumento é traiçoeiro, né, mano? Não tem como. Mas eu toquei por 15 anos, mano. Toquei trompete. Sério? Então, tipo assim, eu era muito... Comecei com 6 anos de idade. Na verdade, com 2, minha mãe disse que eu já pegava o bocal do trompete, né? E já fazia divisão, tipo assim, dos metais em algumas músicas e tal. Pra quem é músico em casa vai lembrar do Ron Quinoli, né? Muito tempo atrás. Tinha bastante metais também. Ele é um ministro de louvor lá dos Estados Unidos, mas ele fazia muito arranjo latino, assim, e tal. E eu já fazia divisão e tal. E com 6, eu comecei a estudar trompete mesmo. Meu pai me deu um trompete. E eu comecei a estudar dali. Então eu lia partitura. Até hoje, né? Leio bem enferrujado. Mas, tipo, leio partitura e tal. Leio em outras claves. Quem é músico em casa vai entender. Né? Pra mim... Já é eu tenho ideia, mas... Sim. Distante. Aí foi isso. Então, eu cresci, entrando nesse assunto, então, né? Eu cresci tocando trompete. Meus pais também músicos. Envolvidos em igreja sempre. Meu pai... fazia coral na igreja, montava orquestras em igreja, tal. Meu pai teve uma escola de música no município lá em Santa Catarina, em Florianópolis. Chegou a ter 800 alunos a escola. Sério? Chegou a ter 800 alunos a escola. E eu, mano, fui assim, era música na veia sempre, assim, né? Então, o trabalho do meu pai era música. Então, tipo, meu pai me deixava na escola e quando ele ia me buscar, minha mãe ia me buscar, quando chegava em casa era música. Quando eu ia dormir, meu pai estava escutando música. Então sempre foi muito forte isso dentro. E até eu parei com o trompete quando meus pais foram para um chamado muito forte de pastoreio, né? E eu lembro que o meu pai recebeu uma palavra uma vez de uma pastora. Se não me engano era minha tia. A gente estava congregando na igreja da minha tia. Isso já faz muito tempo, talvez, sei lá, uns 12 anos talvez. Então eu tinha 12 anos e a palavra era mais ou menos assim, que meu pai só queria notas e notas e notas e tal, e Deus estava querendo
mais do meu pai. E no sentido do pastoreio, de Sim. chamar. E eu lembro que meu pai meio que largou tudo, mano, pastoreio. E ali eu tive minha primeira crise. Eu vi assim, mano, eu não acredito. E meu pai sempre foi minha referência, porque com 4 anos de idade, 2 anos de idade, eu já acompanhava meu pai em ensaio. Em igreja. Seu pai largou tudo na música. Na música. E eu fiquei assim, cara, meu pai... Alguém precisa estudar meu pai, porque meu pai largou tudo pra viver do ministério. E, tipo assim, era a única coisa que eu sabia fazer era tocar, mano. Era tocar e jogar bola. Era as coisas que eu mais gostava de fazer era tocar o trompete na época e jogar bola. E eu ficava... E por estar sempre na igreja, eu abria mão de muitas coisas, né? Então, por exemplo, sábado, que geralmente tinha os campeonatos da escola, alguma coisa assim, eu tava em ensaio. Então, eu sempre abri mão dessas coisas assim. E eu lembro que quando meu pai largou a música, assim, eu fiquei, cara, eu não tenho essa coragem. A única coisa que eu sei fazer, o que me restou foi música, porque chegou uma época que eu escolhi a música ao invés de futebol. Eu fiquei assim, cara, o que meu pai tá fazendo? Tipo assim, indo pro ministério e largando a música que ele fez a vida toda. Tipo assim, pra mim não fazia muito sentido, né? Mas depois aconteceu a mesma coisa comigo, né? O Senhor me chamou e eu tive que largar o trompete. Eu falei, cara, eu acho que o trompete eu nunca vou... Nossa, chega a arrepiar, olha. O trompete acho que eu nunca vou conseguir largar. Porque é o que tá... Mano, você falou que eu sou novo. Na época eu era muito mais novo. Então, por exemplo, com 6 anos... Eu comecei a tocar com 6. Com 12 anos... E eu estudava mesmo trompete. Então, eu tinha meu horário de estudar. Eu era muito aplicado naquilo que eu fazia. Então, eu com 12 anos, eu já tocava trompete há 6 anos. Uau. Então, tipo, eu já tava num nível muito à frente. Não era normal pra minha idade tocar o que eu tocava com 12 anos de idade. Sabe? No então, nível, tipo, né? O nível que você tocava. No nível que eu tocava. Porque, tipo, era desde os 6 empenhado. Meu pai sempre ali. Porque era a vida do meu pai, era a música também. Então, era sempre ali. E, cara, não é só os meus pais músicos. O meu bisavô, por parte de mãe, tocava violão. O meu avô tocava violão também. Ele tocava na orquestra, se não me engano, ele tocava bombardino. O tio do meu pai era maestro, tocava trompa, músico excepcional. Então já vinha no sangue gerações, da família, né? essa parada, tipo assim, do músico mesmo, né? Não era tipo um hobby legal da família, que tipo assim, meu pai toca violão em casa. Não, era profissional. Meu pai fazia casamento, fazia muita... Então voltando, né? Quando aconteceu isso do meu pai meio que largar a música por causa do ministério, eu entrei em crise total, assim, falei assim, mano, o trompete eu não consigo largar. Assim, nunca vou conseguir. Mas quando a nossa família por inteiro, meu pai sempre foi muito, meus pais, né, sempre foram muito realistas comigo e com meus irmãos, né. Eu tenho um irmão que é mais novo que eu, ele tem 22, e eu tenho uma irmã de 15. E eles sempre, quando existia uma mudança dentro de casa, eles sentavam com a gente e conversavam, falavam assim, olha, Deus está direcionando isso pra gente, vocês estão juntos ou vocês não estão juntos? Meus pais sempre foram muito abertos. Eles partilhavam com a família, né? O que Deus estava direcionando eles pra fazer, eles sempre... E você com 12, né? Você já tinha aquele entendimento de que hoje nós estamos aprendendo a cada dia, mas hoje nós somos maduros na fé. Sim. Você nessa época, você já tinha tido um encontro com Deus, você já tinha a maturidade do que o seu pai estava buscando? Não fazia ideia. Eu não fazia ideia. Eu tava na embarcação, mano. Eu tava junto, assim, na embarcação com os meus pais, assim, não fazia ideia. Quando eu aceitei... que dizem, né? O João Alexandre, que é um cara que toca violão, é um músico excepcional também, ele disse que ele conta essa piada e eu peguei pra mim também, então sempre que me pergunta eu sempre falo, né? Eu só não nasci na igreja, mano, porque no dia não tinha culto. Porque senão eu teria nascido na igreja, tá ligado? Então, acho que em 4 dias de idade eu já tava na igreja. Tipo assim, minha mãe me teve e com 4 dias eu já tava na igreja, assim.
Mas eu não tinha ideia, mano. Não tinha ideia. Dizem que meus pais, eles não eram pastores desde sempre, igual eu falei, né? Mas, tipo assim, filho de crente não aceita Jesus, né? Já vai. Só Isso é verdade. segue o fluxo. Segue o fluxo. Tá ligado? Segue o fluxo. Mas teve um dia que eu lembro, assim, que me marcou, assim. Eu lembro que meu pai tava assistindo uma pregação em casa, no sofá, assim, da sala. E eu tava brincando. Eu tinha, talvez, 4, 5. E a controvérsia de quem tava pregando, meu pai disse com uma pessoa, eu creio que era outra pessoa que tava pregando assim, mas era uma cruzada. Eu vou contar a minha parte da história, depois se você convidar meu pai, ele conta a parte dele da história. Pastor, tá convidado, faço questão que o senhor venha. E eu lembro que era uma cruzada, isso me marcou bastante, porque eu lembro que era muita gente, assim, era um cara pregando e muita gente. E eu lembro que no final da pregação dele, eu não lembro sobre o que ele pregou, aqui citando nomes, que eu lembro era o Benny Hinn que tava pregando. Sim. Numa cruzada muito grande. Não lembro aonde, tento procurar até hoje pra saber se eu consigo. As pregações dele são sensacionais. É demais, né? E eu lembro que no final ele fez um apelo de quem queria aceitar Jesus, que cruzada, né, mano? Super evangelístico e tal. Aí ele falou assim, quem quer aceitar Jesus, abrir a porta do coração pra aceitar Jesus e tal. Eu lembro que eu tava brincando assim do lado do sofá, assim. E eu falei pro meu pai, eu quero aceitar Jesus. Aí meu pai, tipo assim, olhou assim, sério? Eu falei assim, sim, quero. Aí eu lembro que ele ficou meio emocionado, assim, porque eu era muito pequeno. Aí meu irmão tava do meu lado e ele foi... E acho que meu irmão falou, meu pai perguntou e tal. E meu irmão falou assim, eu também quero aceitar Jesus e tal. E eu lembro que meu pai botou a gente de joelho no sofá, assim, e fez uma oração. E a gente repetiu a oração dele e tal. E foi esse dia. Mais um encontro com Deus, assim, que eu tive realmente, que eu fiquei assim, meu Deus... Eu acho que foi num retiro de jovens, eu acho que foi a primeira vez que eu falei em línguas, provavelmente. Eu tinha uns 10, 11. Mas, cara, assim, eu não tinha noção, assim, do que tava por vir, ou o que era esse encargo do chamado. A gente não pode... Não que seja errado falar que é um peso, mas eu prefiro mais essa palavra, assim, essa noção do encargo, assim, do propósito, eu não tinha, não. E pulando um pouco a história, eu acho que a gente pode voltar depois, mas quando a gente veio... eu morei aqui na Inglaterra já um tempo, de 2001 a 2003, então tipo, eu vim quando eu tinha 1 ano do Brasil e voltei quando eu tinha perto de fazer 4 anos. E depois da segunda vez que eu vim, eu ainda tocava trompete. Eu cheguei a tocar aqui algumas vezes em algumas igrejas, tocar trompete e tal. Só que aí meus pais começaram a ter convites de alguns pastores para pastorear e ajudar a ter auxílios na igreja. Seus pais já eram pastores quando vocês vieram pela segunda vez? Em 2016, sim. Meus pais daí já eram pastores. E aí eu lembro que quando eles começaram a meio que pastorear, tal, meu irmão tinha acabado de começar a tocar teclado. E ficou aquela, mano, não dá pra fazer teclado e trompete, tá ligado? Louvor e tal. E eu já tocava um pouquinho de violão, né? Porque, vai ficar muito estranho, mano, fazer teclado e trompete, né? Aí eu lembro que, tipo assim, foi aos poucos, assim, o Senhor foi me direcionando aos poucos, assim, não a largar. O Senhor não deu uma palavra pra mim assim, agora eu quero que tu pare. Mas foi uma transição, eu diria que foi uma transição, assim, e hoje eu posso dizer que eu entendo meu pai, né? E eu sei que... E uma coisa que me pegou muito uma vez, e deixar esse recado aí pra você em casa, talvez músico, cara, Deus não tem um chamado na Bíblia, velho, pra músico, mano. Não tem. O Senhor... né? Pra músico... O Senhor chama uns pra profetas, outros pra mestres, outros pra evangelistas, só que o Senhor não chama eu pra ser só músico, mano. Sabe? O Senhor usa a música para exercer um chamado que está dentro de mim. Então, por exemplo, eu tenho uma veia muito profética. Então, através da música, eu exerço o meu chamado. Mas o meu chamado não é ser músico. O meu chamado é ser profeta. Eu escuto isso, cara. Que legal. Então, você que está em casa, você não foi chamado para ser músico. Só para cantar, né? Só para cantar, sabe? Existe algo a mais, né? É a parada de tu se sentar à mesa... Eu que toco violão, eu costumo falar isso pra quem toca violão e tal. Eu não quero conhecer, se tocasse violão, né? Eu não quero conhecer o Thiago com violão, mano. Eu quero conhecer o Thiago sem o violão, mano, no ombro.
sabe? É para isso que Jesus olha. Jesus não me olha com o violão. Jesus me olha sem o violão. Jesus me olha porque eu carrego antes de botar o violão, sabe? Então eu não ando com violão 24 horas por dia. Quando eu entro no supermercado, eu não canto, não entro O violão, cantando o violão não é a sua verdade 100%, né? Exato, sim. Não é só através disso. Tipo assim, não tiro o violão e deixo de ser crente. Entendeu? Eu tenho que continuar exercendo o meu chamado, mano, sem o instrumento, e muitas sabe? vezes você vai precisar exercer o seu chamado e você não vai estar com violão. Claro, com certeza. Isso é muito verdade que você falou. Com que certeza, legal. com certeza. Que legal. E assim, a gente conhece um pouco, né, da família, a gente convive da história. Uhum. E depois que você teve esse encontro, assim, hoje eu acredito, pelo que a gente conversa, pelo que a gente convive, eu tenho convicção que o que Deus mandar hoje, você larga tudo e faz. Sim. Eu lembro que, acho que, não sei se foi na vigília ou se foi, acredito que foi no batismo que teve em Manchester. E você falou um pouco disso na ministração, que vocês são uma família missionária. Sim. Né? E a missão já está intrínseca no nome da igreja, né? Sim. Que é Missões por Herança, né? Isso, E assim, cara, como que é hoje para você encarar isso que é uma missão? Vocês têm uma missão, a igreja tem uma missão, né? Porque a igreja ela precisa ser útil para a comunidade de alguma maneira. A igreja ela precisa atrair a comunidade de alguma maneira. A igreja Cara, eu comentei um dia desse, Deus falou uma coisa comigo, pra gente continuar o assunto, Deus falou uma coisa comigo que mexeu muito comigo em oração. Umas semanas atrás eu estava orando e o Espírito Santo ministrou muito comigo que a igreja, Deus não chamou ninguém para curar a igreja. Deus falou comigo assim, ó, o problema de vocês é que vocês querem curar as pessoas, sabe? E eu não chamei vocês para curar a noiva. Eu chamei vocês para adornar a noiva. Minha noiva precisa ser adornada. E assim, como que com uma missão a gente consegue levar essa adornação, sabe? Porque hoje, eu vou usar uma palavra muito pesada aqui, mas a igreja está prostituída hoje, né? E como que você, como ministro de louvor, como profeta na casa do Senhor, você consegue hoje fazer essa separação de peraí, como que a gente consegue adornar a igreja através do louvor, como que a gente consegue adornar a igreja através de uma missão, como que a gente consegue adornar a igreja nesse acho que ficou muito, muito grande a pergunta, mas... Não, eu tô entendendo sim. Mas consegue claro. entender o... Sim. Cara, uma resposta muito simples, mano, e eu vou expandir isso, é ter a noção de que a gente não é insubstituível. A parada a gente só se prostitui quando a gente quebra um relacionamento. E a gente essa palavra é sensacional, a gente foi chamado para adornar a noiva. E o perigo, mano, é quando a gente esquece que a gente tem que ser só o amigo do noivo preparando a noiva, e quando a gente começa a fazer com que a igreja olhe mais para nós do que para Cristo, do que para um noivo. Nossa, isso é verdade. Aí o erro tá aí, sabe? Então o meu pai eu falo muito do meu pai aqui, porque não tem como, né? Tipo assim, tudo que eu aprendi e vem dele, assim, né? E igual tu falou, a gente aprende até hoje. Mas, cara, é também a gente ser um líder. Meu pai fala isso, é ser um líder inútil, mano. É a gente ser um líder onde, quando eu não tiver mais, as pessoas não notem mais que eu não tô ali, sabe? Uma das coisas que eu oro sempre, assim, que eu tenho esse desejo ainda de ter essa... Até que já tive essa experiência já de, tipo... Pra mim, que lidera o louvor é ter pessoas que cheguem em casa e falem, nossa, o louvor hoje, cara, foi um mover sobrenatural. Mas aí, o que é o ser o líder inútil, né? Quem foi que cantou hoje, mano? Eu não lembro, mano, quem cantou hoje.
Nossa, isso é sensacional. Sabe? Tipo, mano, a palavra mudou a minha vida. Mas quem que pregou hoje? Foi Thiago, foi pastor Jair que pregou hoje? Eu não lembro. Mas ter o mover do Espírito tão forte que aí ser o líder inútil. E é nisso que a gente, como missionário, a gente é chamado, sabe? Porque a mensagem sobre os meus pais, ela respinga em mim, né? A mensagem para os meus pais, quando eles voltaram da primeira vez, em 2003, quando eles voltaram para o Brasil só para passear, porque meu irmão nasceu aqui, na Inglaterra, e eles voltaram para os meus avós conhecerem o meu irmão e tal, e porque já fazia 3 anos que meus pais não viam familiares, tal. Naquela época não tinha WhatsApp e tal, né? Não tinha YouTube, essas coisas assim. Mas quando meus pais chegaram no Brasil, o Senhor falou para eles que era para eles ficarem. E no primeiro culto, era um pastor de fora. Meu pai nunca tinha visto esse pregador e o pregador nunca tinha visto meu pai. E o pregador, antes de começar a mensagem, o pregador desceu do altar e ele falou assim: antes de começar, eu preciso falar um negócio. Ele foi no meu pai e ele falou um negócio. E ele falou assim: ó, a obra que tu começou, não terminou ainda. Um dia tu volta. Um dia. E demorou 13 anos para esse um dia. Né? Então, e uma frase que botar aqui, talvez essa frase sirva para você que tá em casa. O Brunão do Morado, ele fala muito isso. Que demora muito por de repente acontecer. Sabe? Pô, de repente o Thiago tá com um podcast. Pô, de repente não. Tipo assim, demorou muito tempo pra, né? Enfim, voltando, né, ao assunto da igreja, da missão, justamente a palavra que tem sobre os meus pais é que eles seriam como o vento, sabe? Então, mano, e assim, falando de mim como líder de louvor, eu não posso fazer, e que é o mais difícil, e me entendam, eu tenho a maturidade porque eu vou falar, o mais difícil é fazer com que a igreja não se apaixone por mim pela forma que eu lidero o louvor, sabe? E desprender, não sei se tu já notou isso, mas eu tento sempre fazer com que a igreja se desprenda do que está acontecendo ali em cima do altar, e que ela cada pessoa construa o seu altar e oferte ao Senhor, né? Então eu responderia dessa maneira, cara. Ser um líder inútil e ter em consciência que a gente não é insubstituível. Sabe? Que se eu não estiver fazendo o meu papel, mano, sabe? Outro vai fazer. A verdade é essa, né? Que a obra não para por minha causa ou por sua causa. A diferença é que se a gente não fizer o propósito de Deus, é nós que estamos perdendo, não Deus. Porque Ele vai fazer de qualquer jeito. Exato. E Deus não precisa de nós, mas Ele conta com a gente. Conta conosco. Né? Conta conosco. E assim, Gabriel, eu falando de prostituição da igreja, sensacional sua resposta. Eu vou passar para você um livro que eu li, cara, que o pastor Fábio me emprestou. Eu não sei o autor, cara, mas é A Noiva Adúltera. Quando o pastor tem um caso com a igreja. E fala justamente isso que você tá falando. Que quando o pastor ou o líder, seja ele de louvor ou seja ele de qualquer ministério, ele começa a ter um caso com a igreja porque ele acha que ele é o noivo. Ele acha que a igreja precisa dele, que a igreja depende dele, que só ele que faz, que só ele que pode, que só ele que ministra, que só ele que prega, sabe? E a gente precisa entender, e você que está em casa também precisa entender, que a obra de Deus e o que Deus vai fazer, Ele vai fazer independente de quem tiver naquele momento. Claro que Deus tem uns para uma coisa e uns para outras, como você falou. Isso é um outro grande defeito que a gente vive hoje. Sim. De pastores que não são chamados para pastores, de ministros de louvor que não são chamados para ministros de louvor, profetas que não são chamados para profetas. Então, assim, mestres que não são chamados para mestres. E aí, quando a igreja não tem esse entendimento, a igreja ela é levada em qualquer evento de doutrina. Sim. Porque ela não faz o que você falou que passa para a igreja fazer, que é criar o seu culto de adoração. Que é cada pessoa ela deve criar o seu altar de adoração. Claro que o louvor ele vai criar um ambiente, ele vai
nos fazer relaxar, ele vai trazer aquela presença, porque essa é a intenção, transmitir a presença. E a pessoa precisa, quando ela não cria, que ela não tem o hábito de orar, ela não tem o hábito de ler, ela não tem o hábito de criar um altar de adoração, sim. ela vira uma prostituta do pastor. Sim. Né? E assim, eu quero voltar um pouquinho da nossa conversa, que eu queria que você falasse um pouco sobre, cara, uma coisa que eu acho muito legal da família de vocês em específico, é que eu já congreguei em algumas igrejas, e o que a gente escuta falar de problemas com filhos de pastores é fora do gibi, cara. Sim. É muito grande, é muito comum. Porque assim, a gente sabe que filho de pastor não é pastor. Exato. Mas foi o que você falou. O chamado que tem sobre a vida do seu pai respinga na vida de vocês. Sim. Pode ser que o seu chamado não seja de pastoreio, mas respinga em você. Porque vocês são a coluna da casa, né? Vocês são uma família, e mesmo que você já construiu sua família, qualquer coisa que você faça fora do que é chamado do seu pai, respinga no ministério do seu pai. Então, assim, e isso eu acho muito incrível, que você, o Juninho, a Camila, né? Vocês têm isso muito intrínseco dentro de vocês. Vocês adoram a Deus de verdade. Vocês têm as suas vidas, independente da igreja, mas voltadas para a igreja também. E você acha que isso foi simplesmente exemplo? Ou algum momento da sua vida você já falou, não, peraí, pô, não é isso aqui que eu quero pra mim. Sabe? Eu tô fazendo... Eu não sou meu pai, por exemplo. Que eu acho que eu já escutei algumas vezes. Se eu não sou meu pai, o chamado do meu pai é dele. Eu quero viver minha vida, eu quero curtir, eu quero zoar, eu quero... Sabe? Algum momento isso já passou? Já aconteceu com você? Você já identificou o peso que você tem sobre o ministério do seu pai? Já. Já. E isso, mano, é um baita assunto, né? Pra gente discorrer aqui. Cara, olha, não digo só sobre ministério, mas... porque hoje, como eu lembro quando eu tava perto de fazer 18 anos, minha mãe sempre cobrava muito de mim. Minha mãe falava assim pra mim, assim, ó... vai fazer... Parei um pouquinho, só um minutinho. Pastora Keila, queremos você aqui, viu? Minha mãe falava assim, ó, daqui a pouco tu vai fazer 18 e tu se liga, porque tu vai fazer 18, tu não... Tipo assim, tem a parada da independência, né? Sim. Mas tu também livre, né? Eu sou livre, mas tu vai sair da nossa dependência espiritual também. Então tu se cuida. Tipo assim, minha mãe falava isso pra mim, pesava assim, pra mim nesse sentido, né? E... Cara, Só pra concluir a pergunta, que eu lembrei de uma coisa aqui, que assim, eu perguntei se você acha que é só exemplo, mas eu já presenciei algumas vezes que o seu pai é extremamente duro com vocês, ministerialmente, né? Assim, o seu pai, ele gosta das coisas muito corretas, e não é só com a igreja, é com a família, principalmente, né? E aí pode continuar, desculpa te interromper. Não, imagina. O que eu tô tentando construir é justamente isso. É que não é sobre o meu... Porque por um tempo, no começo do meu ministério, e não querendo alongar muito para fugir dessa resposta, mas eu lembro que quando a gente tava aqui, eu sou... Voltando lá no começo, tá, gente? A igreja que a gente faz parte, que meus pais são pastores, é a igreja Maná Church, que significa, na verdade, é um acrônimo que significa Missão Apostólica Nações por Herança. Eu lembro que quando meus pais foram chamados para isso, porque meus pais eram pastores de outro ministério, né? E meus pais tiveram esse convite para abrir essa igreja no Brasil, lá em Maceió. Então, a primeira igreja que a gente tem é lá em Maceió, e depois a gente abriu uma aqui em Manchester e temos uma em Liverpool. Cara, eu lembro que eu falei pro meu pai, igual eu falei, né? Meu pai sentou com a gente para conversar sobre... E falou assim, vocês topam? Vocês estão junto com a gente nessa e tal? Eu falei sim e tal. E eu sempre falei pros meus pais, eu faço qualquer coisa na igreja. Eu tiro foto, eu danço, eu
passo letra, eu limpo o banheiro, eu fico na porta, eu dou cambalhota, glória a Deus, aleluia, eu só não canto. Foi o que eu falava pros meus pais. Só não me bota pra cantar. Sério? Aham. Mas aí a gente foi pra lá dia 17 de janeiro ou de fevereiro, foi de 2021, foi nosso primeiro culto em Maceió. E minha mãe ministrou, sei lá, 3 domingos, porque minha mãe canta também, né? Minha mãe ministrou 3 domingos e chegou no outro, ela falou assim, ó, semana que vem tu se vira. E a partir dali comecei a ministrar, então tipo assim... Sério? Eu achei que você já ministrava antes. Não, faz, sei lá, 2 anos e meio que eu ministro louvor, mano. Faz só 2 anos e meio que eu ministro louvor. E aí talvez aí respondendo a tua pergunta, tá? Talvez no começo, talvez fosse um pouco... porque eu não tinha a noção que eu tenho hoje de ministério. Talvez fosse um pouco, mano, pô, tô ajudando os meus pais e tal. Tem um peso de ajudar... Talvez até fosse o nome do meu pai, o nome da minha mãe e tal. Talvez o nome da igreja. Mas hoje a igreja é a noiva. Entendeu? Então eu não lido mais só com o ministério do meu pai. A noiva chama mais do que o ministério do meu pai. Claro. Sabe? Mas claro, né? Eu tô debaixo da liderança do meu pai e tal. Nós estamos, né? Sim. Sim, pra deixar bem claro, viu, pastor? A gente tá debaixo da sua liderança. Então isso hoje pra mim pesa muito mais. E meu pai é duro justamente por causa disso, e não porque ele é duro de graça, mas porque a própria palavra vai dizer que a quem muito é dado, muito é cobrado. Sabe? E voltando um pouco naquilo que tu estava falando, Thiago, sobre o mau cuidado dos pastores com a igreja, mano. Eu vou falar um negócio que talvez vai chocar quem tá em casa. É que a nossa família, a gente nunca orou, mano, pra estar onde a gente tá hoje. Eu acredito. Sabe? Então eu nunca vi o meu pai e a minha mãe orando, falando, Senhor, deixa a gente ser bem sucedido. Eu nunca vi o meu pai orando, Thiago, Senhor, me dá uma igreja. Senhor, me dá membros. Faz eu ser um bom pastor. Eu nunca vi meu pai orar isso, Thiago. Sabe? Então eu nunca orei, meus pais nunca oraram pra gente estar onde a gente tá hoje. E uma coisa que eu carrego muito comigo, e mantendo o trilho da conversa, né? Quando o Espírito Santo vai guiando assim, ele vai mantendo o trilho, né? E uma coisa que eu carrego sempre dentro de mim, e voltando na parada de não ser insubstituível, mano, é que... E isso é muito forte. Creio que não. Creio que isso foi um chamado direto de primeira mão. Mas... Aí abrindo talvez um parêntese na história da nossa família... Talvez, mano, e isso é muito forte, é que talvez a gente esteja hoje onde a gente está, e talvez tu estejas fazendo o que tu tá fazendo hoje, mano, porque alguém deixou de fazer. Sim, verdade. Sabe? E isso me dá muito temor, Thiago. Isso me dá muito temor, mano. Às vezes eu vejo porque com música, talvez tenha com tu prega, pronto. A gente às vezes ouve umas mensagens que a gente fica assim, mano, eu queria ter essa mensagem. Eu queria ter essa revelação. E às vezes eu fico pensando, às vezes sai, não que tenha esse encargo sobre mim, mas eu tenho, tipo assim, quem lidera louvor, você que lidera louvor aí, você com certeza você tem um top 10 músicas aí que você fala assim, eu queria ter escrito essas músicas. Mas às vezes, mano, a gente vai parar pra pensar e a gente vai ver, não inveja, tá? Não é inveja, mas um temor de tipo assim, mano, fulano fez tal coisa. Será que não era pra eu ter feito? Sabe? O Brunão, ele conta uma história do Toque no Altar. Eu não lembro se começou com Toque no Altar ou se começou com um outro nome que eles tinham, né? Porque teve uma mudança de nome lá com o Davi Sasser e tal.
E o Brunão, ele tinha um amigo que o Senhor falou pra ele assim, ó, grava tal coisa. O Senhor deu um projeto pro cara. E o Senhor disse pra ele assim, ó, faz. E foi muito claro que o Senhor falou pra ele assim, ó, faz. E a resposta do cara assim, Senhor, não dá pra fazer porque eu acabei de gravar um projeto. E eu não tenho recurso. Acabei de lançar, como é que eu vou abraçar outra coisa? E o Senhor falou pra ele, faz. O Senhor não entregou assim pra ele, faz. Assim, Senhor, não dá. E foram várias vezes que o Senhor falou, faz. Esse cara não fez, mano. E o projeto era o Toque no Altar. Meu Deus. Nossa, olha. Sabe? Então, mano, me dá muito temor de, tipo assim, a gente... Eu vim com o Paulinho compartilhando isso no carro, mano. E eu vou compartilhar, é muito fresca essa revelação. Eu ainda tô digerindo essa palavra. Tem coisas, Thiago, que a gente faz com a nossa mão. Tá? Tem coisas que a gente faz com a nossa própria força. São coisas que a gente consegue fazer. Quando Deus fala para Moisés construir o tabernáculo, Deus dá medida para Moisés em côvados. Sim. Ok? A primeira pessoa que usou côvados na Bíblia foi Noé. Ok? Então a arca tinha não sei quantos côvados de largura, de profundidade, não sei das quantas, tal. Côvados, mano, significa ama em hebraico. E ama em hebraico significa mãe do braço. E o que isso significa? Tudo aquilo que é gerado, todo sonho nosso que é gerado na nossa mente, para ele ser realizado, precisa do nosso braço. Então é o nosso braço que gera aquilo que a gente planejou aqui. Faz sentido, não faz sentido? Claro. Então tá, é por isso que é mãe do braço. Um côvado, mano, é igual 6 palmos assim. Então tu pode até medir aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai da ponta do nosso... Sério? Aham, vai do nosso cotovelo. Vai funcionar mais pra homem isso aí do que pra mulher, tá? Vai da ponta do nosso cotovelo até a ponta do nosso dedo médio aqui. Dá Tá? 6 mesmo. Dá 6, tá? Beleza. 6, Thiago, na Bíblia é o número do homem. Deus criou o homem no 6º dia. Tá? Existe o côvado e existe um outro tipo de medida que só é citado 2 vezes na Bíblia, que é em Ezequiel. Vai falar do côvado real, que é o côvado da realeza. O que é esse côvado? Em Ezequiel do 40 ao 48, se eu não me engano, Ezequiel vai e volta numa profecia de um templo vindouro, de um templo perfeito. Sim. Só que o que é esse côvado real? Ele é o côvado normal que foi dado a Moisés, que foi dado a Noé, mais 1 palmo, que significa a mão de Deus. Uau. Vou dar um embasamento bíblico pro pessoal não achar que eu tô falando uma heresia aqui. Todo mundo conhece a história de Elias. Em casa você conhece a história de Elias. Elias vai lá, encontra os profetas de Baal, orando para que caísse fogo no altar lá. Os caras oram, nada acontece. Elias tira um sarro ainda deles, falando... Grita mais alto, fala mais alto aí. Talvez ele esteja dormindo. Ora mais alto aí. Nada acontece, tal. Todo mundo conhece a história. Eles vão lá. A Elias ainda, se eu não me engano, manda molhar, né? Elisa ora, pau, fogo desce. Ok. Esse é o meio da história. No mesmo dia, Elias sobe o monte porque o rei, da onde ele estava, reclamou com Elias, dizendo que fazia 3 anos e meio que não chovia. Ok? Sim. Então Elias sobe o monte e Elias vai com um servo. Elias vai, ora a primeira vez. E eu vou chegar no ponto aqui, tá? Eu vou chegar no ponto. Elias ora a primeira vez, manda o servo. Fulano, vai e vê se tu acha algo. Nada, Thiago, a primeira vez. O servo volta e fala pra Elias, mano, não tem nada. Elias ora de novo, a segunda. Manda o servo de novo. O servo volta. Nada. Beleza. Terceira vez. Vai, servo, vê se tu encontra alguma coisa, algum sinal de chuva, nada. A quarta, a quinta, a sexta. A 7ª vez, Thiago,
o servo volta e diz para Elias assim, ó, tem uma nuvem. Só que o segredo Do tamanho da mão de um homem. do tamanho da mão de um homem. Então tem coisas que a gente vai fazer na força do nosso braço. Chega a emocionar, cara, é verdade. Só que vai ter coisas, mano, com a perfeição de Deus que a gente vai precisar da 7ª mão dele. Amém. Sabe? Eu creio. Então não construa coisas na força do seu braço, que uma hora vai dar errado, mano. Só que se a gente tiver com essa expectativa de tipo assim, talvez você em casa hoje, talvez seja essa mensagem que você estava esperando. Talvez o seu céu, talvez para muitos em casa o céu esteja nublado. Só que para alguns em casa talvez o céu esteja muito aberto. Aleluia. E você está esperando uma nuvem. E essa nuvem é a mão de Deus. Sabe? Chega um ponto, mano, que a gente já tá com 6 braços, mano. Sabe? A gente já tá com 6 braços um lado do outro, dizendo assim... Thiago, Não vai, né? Thiago, dá pra fazer a coisa certa do jeito errado, Thiago. Claro que dá. Dá pra fazer a coisa certa do jeito errado, tá? Davi tinha a melhor das intenções do mundo de pegar a Arca da Aliança e levar. Só que qual que foi o problema? No meio do caminho, eles estavam levando do jeito errado, a arca ia cair, Uzá segurou e Uzá morreu. Sim. Sabe? Dá pra fazer a coisa certa, dá pra ter a melhor das intenções e causar a morte de alguém. Talvez você esteja lidando com a igreja na melhor das intenções, mas talvez você esteja espancando a noiva. Causando a morte da noiva. Sabe? Aí o que eu gosto de falar muito é que Davi teve a sensatez de parar a arca na casa de Obed-edom. E talvez a outra mensagem para você que está em casa é pare e reflita no que você está fazendo de errado. Ou talvez reflita no que você está fazendo de certo. Quer dizer, o certo tá indo pro caminho errado. Exatamente, mano. A gente é muito Exatamente. imediatista, né? Exatamente. E aí a gente faz o certo, mas da maneira errada, por ser imediatista, por não esperar a voz de Deus, por não esperar a 7ª mão. Exato. Então, e a parada da mão é depender da mão do Senhor. A mão do Senhor não é só a resposta, mas quando Davi vai encontrar... Aí aqui tá outro... Isso é tudo... talvez, dependendo de quando for sair, talvez eu nem tenha pregado isso ainda, né? Mas, cara, Golias, mano, tinha 6 dedos nas mãos, 6 dedos nos pés, e ele tinha quanto de altura, você acha? 6 côvados. 6 côvados de altura? É. Golias foi o primeiro sinal do anticristo na Bíblia. No caso do 666. E 6 sendo o número do homem, 666 é a rebelião, o espírito do anticristo é a rebelião do homem contra Deus. Sabe? E quando Davi vai orar ali, Davi diz que o Senhor vai entregar Golias em suas mãos e tal, né? Então a mão não é só uma resposta, mas nos Salmos que a tua mão vai me livrar, me livrou e tal, né? Então não é só uma resposta, mas é um alívio, é uma ferramenta, eu posso dizer assim também, sabe? A mão de Deus que vai complementar o 7 é perfeito, sabe? O 7 é o que fecha, o 7 é o perfeito. É a perfeição da criação. E 7, Thiago, é o descanso, mano. A gente trabalha... Talvez você aí, você trabalha 6 dias. Deus criou as coisas em 6 dias e no 7º ele descansou. A gente vai fazer com a nossa mão talvez 6 vezes, mas a gente, na 7ª, que vai ser a mão do Senhor, aí a gente vai descansar. Amém, eu creio. Sabe? Então é isso, mano. E tá tudo englobado, né? Essa parada da igreja, de ser missionária. E tipo assim, mano, chega uma hora que não dá mais pra fazer na força da nossa mão, sabe? Às vezes tá tudo muito bom, mano. Na verdade, Tá se a tudo gente muito... fosse levar o pé da letra, nada dá pra fazer com a força da nossa mão, né? Dá pra A gente limpar, fica limitado, dá né, pra mano? limpar, dá pra construir igreja, dá pra fazer um monte de coisa na força da nossa mão. Mas o que a gente tem que fazer, é o que você falou, a gente tem que fazer o que é nosso e não tentar fazer a parte de Deus. Exatamente. Foi muito o que o Espírito Santo falou comigo. Quem cura sou eu, não é vocês.
A gente quer ajudar o processo, Você né? quer ajudar, você quer adiantar Aham. o processo, você quer pular o processo, que é mais fácil do que adiantar. Sim. A gente quer pular o processo. E isso é muito, muito... Cara, isso é muito forte. Eu cheguei a me emocionar porque realmente é muito verdade, assim, sabe? E eu espero muito que quem esteja em casa recebendo essa mensagem, que possa sentir a presença de Deus assim como nós podemos sentir aqui. Porque, Amém, mano. cara, esse é o intuito, assim, de levar a presença de Deus. E é isso que acontece muito em igrejas, em podcasts, em outras coisas. As pessoas, elas se perdem da presença, sabe? A presença, ela já não é mais importante. Em muitas igrejas, em muitos ministérios, a presença, ela vem quando... Se ela vier, bem. Se ela não vier, eu faço. Esse é o problema, mano. Esse é o problema, entendeu? Esse é o problema do louvor, porque quando as pessoas elas Tá acham só que elas fazem, Aham. eu canto, você canta. Aham. Realmente tem gente. Sim. Cantar é um dom, Aham. mas o que transforma a igreja não é o seu cantar. Você vai cantar, não vai passar do teto. Deus me livre. Aham. Entende? Sim, sim. Então, assim, isso é um assunto que gera muitos outros assuntos que a gente vai conversar sobre. Mas, cara, eu fico muito feliz de poder trocar experiências desse sentido, sabe? Como eu disse, você é um rapaz tão... Não que eu seja velho, né? Porque... Espera lá, que eu também tô na flor da idade ainda. Tem 30 só. Sim. Não, tá novaço demais. Mas assim, 24 anos e com uma bagagem espiritual, com uma bagagem ministerial, difícil a gente ver. São poucos que a gente vê. Eu não pude vir de um lar cristão, mas eu oro a Deus, o Espírito Santo já falou comigo que Amém, minha família mano. toda vai ser convertida ao cristianismo. Amém, eu creio. E assim, isso é muito forte. Eu tenho certeza, Gabriel. Eu queria que você deixasse uma mensagem mais específica para a juventude que a gente vive hoje, sabe? Porque independente se for filho de pastor ou não, independente se ele nasceu num lar cristão ou não, queria que você deixasse uma mensagem, porque eu vim até conversando com o Kelvin, que os jovens, eles querem curtir. A palavra do momento é curtir. Eu não vivi nada ainda. Eu tô começando a viver agora, sabe? E essa juventude hoje, ela acha que o viver é você beber, se drogar, ir pra uma balada, ficar com um monte de gente, né? Porque é o mais comum hoje, os jovens falarem isso. Não, mas eu não vivi nada ainda, eu preciso viver minha vida. Depois eu vou. Se der, eu vou. Se não der... Então, assim, eu queria muito... Você, por ser mais novo que eu e por ter vivido essas experiências, igual você falou, de ter deixado, às vezes, de jogar futebol, de ter deixado de ir de sábado você não podia sair com os amigos porque tinha ensaio do louvor. E hoje a gente vive assim, né? Nossa prioridade, tanto a sua quanto a minha, em maneiras diferentes, é fazer a vontade de Deus, fazer a obra de Deus. E eu queria muito que você deixasse uma mensagem assim para essa juventude Amém. que vai assistir, para algo que deixa o Senhor te direcionar e deixa uma mensagem assim de entendimento mesmo, para eles entenderem o que realmente é necessário. O que é curtição? Será que é ir para uma balada? Será que ou a curtição tá aqui? Sabe? Então, queria te pedir isso, pra você deixar uma mensagem. Falando de mim, dando a introdução de deixar a mensagem, a parada é que eu sou tolo, mano. Entendeu? Então, às vezes, se eu tomasse as decisões por mim, eu estaria num buraco, sabe? E a palavra... E aqui já emendando a mensagem pra você, a palavra diz que aquele que achar que encontrou a vida, a perdeu, e aquele que perdeu, encontrou. Sabe? Então, vou deixar aqui um pensamento pra você. Um dia, certos discípulos estavam
estavam fora de casa e eles estavam procurando a chave de casa. E eles estavam procurando no quintal, e não encontraram, e daqui a pouco chega o mestre e o mestre pergunta para eles: o que vocês estão fazendo? Eles dizem: não, mestre, a gente perdeu a chave de casa e a gente precisa entrar em casa, tal, e a gente perdeu aqui e não sei, a gente não consegue encontrar, tal. E eles continuaram procurando e o mestre observando ali, e daqui a pouco o mestre para assim, observa eles e pergunta assim: mas aonde é que vocês perderam a chave? Onde é que vocês deixaram a chave? Aí um deles chega e fala assim: a chave tá dentro de casa. Aí qual que é a moral da história, Thiago? Não procure fora aquilo que na verdade está dentro. Aleluia. Sabe? Então talvez você esteja procurando no lugar errado o que está dentro de casa. Talvez para alguns hoje isso seja literal, talvez para os outros nem tanto. Talvez você está tentando achar, Thiago, aqui o que na verdade devia estar, igual você mostrou, aqui dentro. Sabe? O que está aqui fora, aqui dentro. Eu vi uma vez que o nosso celular, ele nos leva para lugares, ele nos leva aos lugares a encontrar pessoas de diferentes distâncias e nos leva a diferentes locais e pessoas diferentes de países diferentes em segundos. Só que na verdade isso mais nos afasta do que nos aproxima, sabe? Hoje você está sabendo talvez um pouco de quem eu sou, mas você não me conhece. Talvez você sabe o nome de Jesus, mas você não o conhece. Então a mensagem que eu deixo com a parábola, se eu posso dizer assim, e o que eu te encorajo é: pare de procurar fora aquilo que você sabe que está dentro. Glória a Deus. Aleluia. Isso. É isso, né? Assim, Gabriel, a gente pode conversar aqui umas 2 horas, tem assunto para muito. Tem um outro assunto que a gente vai conversar daqui 30 dias. Tá bom, então. Sem spoilers, então, já né? marquei, não pode ter spoiler. Tá. Porque assim, por que daqui 30 dias? Só para explicar, a gente tinha combinado um assunto e o Espírito Santo falou com o Gabriel que não era o momento. Mandou esperar. Então assim, isso aqui é pra glória de Deus. Foi totalmente direcionado, porque a parada, mano, vou ser bem sincero, a parada da mão ali, eu vim conversando com o Paulinho e, tipo assim, em outras palavras... Casa com tudo que nós conversamos. Eu falei pra ele assim: mano, é um negócio que eu, tipo assim, tô gerando ainda dentro de mim, sabe? E, tipo assim, chamou, sabe? Eu senti, era isso, assim, hoje era pra isso. Era pra isso. Hoje era pra isso. Eu sei, cara, o mais poderoso é que não é ao vivo. Mas o Senhor gerou algo aqui hoje que tá chegando na sua casa agora. Claro. Sabe? Isso que é o mais doido, mano. Sabe? Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, sabe? É uma parada que, tipo assim, tá sendo... Vai chegar viva lá da mesma maneira. Talvez, aí, o profetagem, talvez você orou dia 24 de agosto por uma resposta. E ela tá chegando aí na sua casa, eu não sei que dia. Aleluia, eu creio. Sabe? Esse é o intuito. O segredo tá aí, sabe? O segredo tá aí. Porque alguém, nossa, eu precisava disso hoje. Não. Talvez, e a outra mensagem é Hebreus 11, mano. Vai descrever os pais da fé ali, mano. Sabe? Abraão, Moisés, tal. Hebreus 11 vai falar que todos eles morreram sem ver a promessa. E a gente acha hoje... Teu nome tá na Bíblia por outro Tiago. Por outro Tiago. Meu nome tá na Bíblia por um outro Gabriel. Mas eu não tô na Bíblia. E a gente acha hoje que a gente a gente tem que viver
Quem tem promessa não morre, o pessoal fala, né? Vigia, Tem mano. até um louvor, né? Quem tem promessa de Deus não morre, não. Vai Vigia, vendo. mano. Vigia nessa terra, mano. Vigia, sabe? Vigia. Então é isso, mano. Sabe? A gente viver debaixo sendo guiado pelo Espírito Santo, assim como eu creio que foi essa conversa, sabe? Cara, eu fui pastoreado quando eu me converti há uns 10 anos atrás. Como eu falei, eu não era de uma igreja cristã. Eu me converti, eu conheci a minha esposa e aí logo depois eu me converti, sabe? Assim, a gente nem namorava ainda, eu acho. E ela vem de uma família cristã, né? Ela é cristã, a mãe dela é cristã há 70 anos. Ela vai me matar, mano. Mas assim, a minha sogra é cristã há 30 anos, se eu não tô enganado. E assim, eu conheci um pastor, o pastor que eu aceitei Jesus na igreja dele, eu não pude viver muito com ele, porque ele já era um senhor de idade. E alguns meses depois que eu me... Pra você ter ideia, não foi nem ele que me batizou. Porque foi outro pastor que me deu o discipulado de batismo. Porque uns meses depois que eu aceitei Jesus na igreja dele, ele faleceu. Já era um senhor de idade, ele descansou no Senhor. E aí outro pastor assumiu a igreja. Mas o que eu quero dizer sobre deixar ser guiado pelo Senhor? Pastor Pedro, que era o nome dele, ele não lia e nem escrevia. A identidade dele era o polegar. Era digital. E assim, você mandava ele ler qualquer coisa, ele não lia. Mas você mandava ele ler a Bíblia, ele falava assim, me dá 5 minutos. Ele ajoelhava no chão, cara. Olha, chego a me emocionar, cara. Ele ajoelhava no chão, orava, abria a Bíblia onde você quisesse. E lia a Bíblia com traço e vírgula. E você perguntava pra ele assim, pastor, mas como que o senhor... Ele falou, eu não leio. O Espírito Santo sopra no meu ouvido aqui, ó. Cara, eu chego a me emocionar. Porque assim, ele saía de casa, um velhinho muito ativo. Ele saía de casa... Eu não tenho certeza quantos anos ele tinha, se era 78. Eu não tenho certeza, mas era mais de 70. E ele saía de casa, ia pro centro da cidade, tudo de ônibus, sozinho. Pastor, como que o senhor pega ônibus? Ele falava assim, ó... quando Deus manda eu entrar no ônibus, eu entro. Quando ele manda eu sair, eu saio. Ele sabe onde que eu tô indo? Nossa! Mas assim, mas é desesperador. É desesperador, mas era real. Eu tenho milhares de pessoas que podem provar isso. Inclusive a família dele. A família dele ficava desesperada. Nossa. Mas assim, mas já era do cotidiano dele. Era um homem que tinha uma vida de oração, uma intimidade com Deus que eu ainda não encontrei. Sabe? Pastor, como que o senhor faz? Cara, Deus manda eu ir, eu vou. Deus manda eu ler, eu leio. Deus manda eu entrar no ônibus, eu entro. Quando ele mandar eu sair, eu saio. Mas assim, com naturalidade, não era nada forçado, sabe? As coisinhas dele ele resolvia sozinho. Não assinava, número ele sabia. E aí, algumas pessoas já me falaram, quando eu contei isso, mas ele vai pelo número do ônibus. Mas o número do ônibus pode mudar. Sim. E como que ele faz? Sim. Entendeu? Como que ele sabe onde que ele vai soltar? E ele ia em lugares diferentes, que pegavam ônibus diferentes. Entende? Então, assim, eu me espelhava muito nele quando eu no primeiro amor, sabe? Que eu tava vivendo o primeiro amor, eu me espelhava muito nele e falava, Deus, eu quero essa intimidade. Eu quero ouvir a voz do Senhor dessa maneira. Porque ele não lê, mas ele lê a Bíblia. E não era assim, se você pedisse pra ele assim, ó, qualquer hora, pastor, lê a Bíblia aí então. Ele falava assim, você me dá uns minutos? Cara, ele virava na cadeira aqui mesmo que ele tava sentado, ajoelhava no chão, orava, aí ele falava, me dá aí a Bíblia. Forte. Entende? Mas eu acho que isso é viver a voz de Deus, isso é viver a orientação de Deus. Tanto é que depois que ele faleceu, a igreja acabou, sabe? Outro pastor assumiu a igreja, não tinha a mesma vida com Deus, o nível espiritual caiu muito, eu não tinha maturidade nenhuma, sabe? Eu não conseguia ajudar. Hoje eu faria outras coisas de outra maneira. Eu me deixei levar pelo burburinho das pessoas
E infelizmente o projeto de Deus naquele lugar se encerrou, mas graças a Deus, Deus me colocou em outro lugar que Deus também foi muito generoso. Mas assim, eu só queria deixar isso, que isso é viver a vontade de Deus. Isso é ouvir a voz de Deus. Porque a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Às vezes, a gente... E casa com tudo que a gente conversou, né? Sobre fazer o certo, mas errado. Sim. Porque o nosso coração é enganoso. Às vezes a gente acha que é Deus, mas é a nossa vontade, sabe? E nós que temos chamados de profecia, assim como você tem, assim como eu tenho, hoje é muito difícil você passar uma profecia para a igreja, você passar uma profecia para alguém, porque infelizmente esses charlatões que existem aí, eles banalizaram o evangelho, né? Seu nome é Mateus? Não. Conhece algum Mateus? Então abre Mateus aí. Sabe? Isso é ridículo. Sim. É chulo demais, entende? Mas isso é viver a voz de Deus. E assim, Gabriel, eu tô muito feliz, cara, muito feliz mesmo pela nossa conversa, por esse tempo de... O seu pai fala muito isso, né? A gente precisa ter tempo de mesa, a gente precisa sentar e ter tempo de mesa uns com os outros, né? Isso seu pai fala muito isso. E assim, claro que tem um propósito que é alcançar pessoas, mas enriquece a nós também aqui, com certeza, mano. Sim. Né? Como irmãos em Cristo, congregamos no mesmo lugar, né? A missão é a mesma, que é propagar o evangelho a toda criatura. E cara, eu tô muito feliz mesmo, tô muito grato a Deus, a você por ter vindo. E vão ter outras oportunidades, tá? Daqui 30 dias, Gabriel volta e tem um encontro marcado aqui. E se Deus quiser, já vai ser ao vivo, porque daqui um dia daqui um dia vão começar os ao vivos. Top. Mas muito obrigado mesmo, cara. Que Deus continue abençoando a sua vida, abençoando a sua família, seu filho, seu ministério, que seu ministério deslanche, que o Senhor continue te usando da maneira que Ele usa. Amém. E muito obrigado mesmo. Muito obrigado por participar do Pela Fé. Eu ia te pedir para falar algo que foi pela fé, mas foram tantas experiências pela fé que acho que... Mas se você quiser falar mais alguma coisa, algo que seja muito específico, que você tenha certeza que vocês passaram pela fé, você fica à vontade, tá? E aí eu queria também te pedir para você orar para quem tá em casa e que você ministrasse um louvor aqui pra gente poder encerrar. Fechou. Amém? Beleza. Cara, pela fé, acho que foi muitas coisas. A vida, né? Muito específico, mano. Cara, acho que talvez como já deu muito tempo de conversa, bem curto aqui, talvez. Mas o mais especial acho que foi meu casamento, mano. Que a gente não tinha nada, a gente noivou em dezembro, em fevereiro a gente casou. Nossa. Então foi muito pela fé. A gente não tinha casa, fui morar com os meus pais. Isso foi lá em Maceió, a gente casou em Maceió. E como ela abraça também como ela é entregue também à missão, né? Sim, foi uma coisa que eu sempre propagar a Deus, claro né? Pra ela, né? Se eu for voltar lá, como eu falei que a palavra sobre meus pais era como o vento, né? Eu sempre falei pra ela assim, ó. Eu conheci ela, eu tava aqui, ela morava no Rio Grande do Sul. A gente tava em Manchester, eu conheci ela tava no Rio Grande do Sul. Eu sempre falei pra ela assim, ó, meu chamado é missões. Eu não sei. Eu falei assim, não tem nada. Falei pra ela assim, não tem nada. Nada. E hoje eu tô aqui, amanhã eu não sei. Daqui a uns anos eu também não sei onde é que eu vou estar. Em outras palavras, talvez pra alguém que esteja assistindo, meu Deus, esse menino não tem perspectiva nenhuma de vida. Tá ligado? Mas ela falou assim, não, eu tô junto nessa eu tô junto. Aí, acho que pela fé foi isso, assim, a gente não tinha nada, assim, nada. E nosso filho também foi um milagre completo, assim, foi totalmente pela fé também. Teve umas complicações na hora do parto, assim, também. Foi totalmente pela fé. Acho que outro dia a gente pode... A gente entra mais nesse assunto. Pode entrar mais nesse assunto. Quem sabe ela não participa também, né? Isso seria bem legal, porque ela não conversa muito. Seria muito... Sério, ela parece que é bem comunicativa. Amor, eu faço convite agora. Amor, vem pra cá.
que participa aí Gabi, do queremos Pela Fé. vocês aqui também, viu? É um fato interessante que meu nome é Gabriel, dela é Gabriele, né? É. Então, mas aí fica o convite. O convite tá feito. O convite tá Amém. feito. Cara, deixa o Espírito Santo te Fazer o louvor conduzir aí. primeiro, então. Fazer o louvor. Se você quiser orar no meio da ministra, cara, Amém. Você Amém, tá, mano. tá em casa, você tá Amém, à vontade amém, aí. Amém. Amém? Beleza, fechou. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, e adorarei somente a ti, somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, e adorarei somente a ti, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, meu outro. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluia. Amém. Que essa música seja uma verdade, para você que está assistindo aí em casa. Nada que faça talvez mais jus ao nome do programa, Pela Fé, que nós possamos adorá-lo, independente das circunstâncias, igual eu falei aqui, independente se você não vê a nuvem ou se talvez sejam muitas as nuvens, né? Mas eu vou orar nesse momento e eu creio que a presença que já está aí no seu quarto, a presença que está aqui nesse local, já mesmo antes de começarmos essa gravação, quando nós estávamos orando aqui antes, eu sei que o Espírito Santo de Deus já está aí, Ele está mudando a sua vida, Ele está tirando as coisas que estão no seu coração, que não deveriam estar no seu coração. Ah, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Espírito Santo de Deus, eu te peço que essa pessoa que está clamando do outro lado dessa terra, Senhor, nós sabemos que talvez pelo ser
né, o século, talvez, da tecnologia, talvez isso fique muito clichê, Senhor, mas há uma convicção, Senhor, que há uma presença nesse local e que uma presença no local de onde essas pessoas estão assistindo, Senhor. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, muda, batiza com teu Espírito Santo, renova aqueles que estão pedindo para ser renovados nesse momento. Espírito Santo de Deus, eu te peço nesse momento que no nome de Jesus, tu registres o dia de hoje na vida dessa pessoa que está assistindo através da tela desse celular, desse computador. Ah, Senhor, nós já te agradecemos pela cura, nós já te agradecemos pela restauração, nós já te agradecemos pela mudança de ambiente que há na mudança de ambiente que há na casa dessa pessoa. Nós te agradecemos, Espírito Santo de Deus, nos ajuda a procurar dentro aquilo que nós estávamos perdidos procurando fora. Nos leva novamente ao primeiro amor, nos leva novamente a ter os nossos olhos fixados no Filho, naquele quem o Pai glorificou, aquele que o Pai colocou acima de todos e acima de tudo, aquele que ergue o cetro de justiça, aquele que está à direita do Pai, nos faz focar nele, somente nele. É o que eu te peço e eu já te agradeço, Espírito Santo de Deus. No nome de Jesus, amém e amém. 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 Aleluia. Obrigado mais uma vez. Amém. Que o Senhor continue te abençoando sua casa, sua família. Continue usando a sua casa e a sua família. E eu quero agradecer a você também que esteve nesses momentos conosco, que teve ouvindo um pouco da palavra de Deus, que nós estávamos aqui compartilhando experiências. Eu tenho certeza que foi muito, muito, muito gratificante para você. Eu tenho certeza que contribuiu em alguma coisa na sua vida. Como o Gabriel já orou, que o Senhor possa continuar mantendo a presença dele na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, que a presença do Senhor possa ir contigo. Amém. Obrigado e fiquem com Deus. Até a próxima.